Eu queria que ela fizesse só uma introdução, Nájila, se for possível, sobre a representatividade, melhor dizendo, do João Paulo para a torcida do Santos, né? Como é que a torcida do Santos enxerga o João Paulo, não só nesse momento de saída, mas ao longo do tempo que ele foi um titular absoluto, mas queria falar também sobre característica de jogo, porque o Bahia teve muita dificuldade no mercado, inclusive, para contratar goleiro, porque uma das características mais importantes que a gente hoje tem em relação a essa posição, além, óbvio, de evitar gols, que é o principal fator, mas é o jogo com os pés, né? Porque o Bahia é um time que gosta muito de construir desde o seu campo defensivo, é um time que gosta de ter a posse de bola, que eventualmente essa bola vai e volta, né? Passa pelo goleiro em alguns momentos, né? Numa mesma construção de jogada. Então eu queria que você fizesse essa introdução rápida, né, sobre o que representa o João Paulo para a torcida do Santos, né, o que representou nesses vários anos, até porque o João Paulo nunca jogou em outro clube, nunca vestiu outra camisa, ele é da base do Santos e nunca saiu do Santos, né? Então é um marco, né? A saída do João Paulo nesse momento é um marco, provavelmente para a carreira dele e para o torcedor santista. E essa questão do jogo com os pés, né? As qualidades, as principais características do João Paulo, acho que seria interessante para o torcedor tricolor saber. Muito obrigado mais uma vez. Então, eu vi vários torcedores do Bahia, né, com essa dúvida mesmo nas redes sociais, se é um cara que joga bem com os pés ou não, e eu já vou dar a notícia ruim que não, tá? Então não esperem isso do João Paulo. A questão de reposição de bola também era algo que a torcida do Santos pegava bastante no pé dele, porque demora, né? Vai cobrar de tiro de meta, ou a bola volta para ele, demora. É completamente diferente do que o Gabriel Brazão fez, por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro. Não sei se vocês viram o gol do Guilherme, gol do Guilherme, que gol do Cavadeiro, né, uma reposição bem rápida e tal. Então, isso é totalmente o oposto do João Paulo, por exemplo. Mas ele é um cara que, no auge, principalmente, 2021 e 2022, até mesmo em 2023, era um cara que, né, ali embaixo das traves se garantia, tinha um bom reflexo, a gente falava que fazia defesas milagrosas. Então, é um goleiro que eu considero para o cenário do futebol brasileiro um goleiro interessante, né? Tem que ver qual que é essa opção de compra, né, se é um valor alto ou não. Eu imagino que não, até pelo contexto dele ser um goleiro que estava na reserva do Santos, né? Mas eu entendo que o João Paulo é um cara que chega para ser titular do Bahia, sim. Não acho que vai ter problemas de vamos ter que procurar outro goleiro para ser titular porque o João Paulo não dá conta do recado. Acho muito difícil que isso aconteça. Talvez demore um pouco para pegar no tranco, vamos falar assim, por conta do período de inatividade. Essa temporada ele só teve 4 jogos, sendo 3 amistosos e apenas um jogo oficial, que foi pelo Campeonato Paulista, lá no começo do ano. Então ele não tem essa sequência. Então, goleiro, né, sempre mais chatinho, você tem que ter todo esse trabalho, né, de estar sempre jogando e tal, demora às vezes para pegar no tranco, né, vamos falar assim. Eu dou até o exemplo do próprio Gabriel Brazão, porque o Brazão, quando ele entra no lugar do João Paulo por conta da lesão que ele teve no tendão de Aquiles, o Brazão faz uns 3, 4 jogos ali muito ruins. A torcida do Santos, inclusive, falava: meu Deus, tem que contratar goleiro. Esse Gabriel Brazão não vai dar conta do recado. E agora o torcedor do Santos está pedindo o Brazão na seleção, né? Então, talvez possa demorar um pouquinho, mas eu entendo que é um goleiro, né, principalmente para o cenário do futebol brasileiro, bem interessante. Mas, Nájila, eu quero dividir essa notícia ruim em partes, e aí eu quero ver, de repente, a gente ganha um alento. É o seguinte, você já classificou, a reposição dele é lenta, né, mas quando você enxerga, assim, é mais uma questão da parte técnica, é uma questão da parte da tomada de decisão, ou uma questão do conjunto da obra? Como é que você enxerga esse não bom jogo dele com os pés? Eu acho que é um conjunto da obra, sim, né? Mas também a gente sempre tinha essa discussão de, até mesmo quando o nome do Sampaoli, que toda vez que o Santos fica sem técnico ou perto a demitir, sempre vinha o nome do Sampaoli. E sempre quando tinha o João Paulo, a torcida do Santos falava: mas se vier o Sampaoli, será que ele vai jogar com o João Paulo? Que não é esse cara, né, de sair com os pés. Mas, sinceramente, eu não sei se isso de fato atrapalhou, né, o Santos em algum momento, porque de uma certa forma ele compensava fazendo as defesas dele, então acho que isso acabava se sobressaindo. Não acho que foi um ponto fraco assim, sabe? Seria um plus,
vou até dar o exemplo do Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni, o plus dele era bater falta, mas era o plus, né? Se garantia ali embaixo das traves. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. Não vejo algo que acabe atrapalhando, né? Mas eu vi umas discussões... Esse meu comentário que eu fiz hoje de manhã no Café com Leiro foi muito em cima disso, né? O Santos e diversos outros times no Brasil não têm a necessidade que o Bahia tem, o modelo de jogo que o Bahia tem. O modelo de jogo não é um capricho de Rogério Ceni, inclusive, é um modelo de jogo que chega dentro do pacote do City Futebol Group, né? Então, assim, jogar dessa maneira, jogar com o jogo apoiado, né? Ofensivo, associado, né, e posicional, isso faz parte de um modelo de jogo. Aproveitando que você entrou num tópico importante para a gente nessa conversa de hoje, que é justamente essa lesão dele, né, ele teve uma lesão gravíssima, né, uma ruptura de tendão de Aquiles, uma lesão muito grave dentro do futebol, e até pelo tempo de retorno dele, ele voltou a ser, na penúltima partida do Brasileiro, ele voltou a ser reserva, né? Como é que vocês acompanharam esse processo de recuperação dele aí? Como é que foi feito? O que falaram os médicos do Santos, né? E o que o próprio atleta, de repente, falou também sobre esse processo de recuperação, como ele está se sentindo hoje, desde o momento, né, que voltou ao campo. Como é que você enxerga aí todo esse processo? Não, voltou até um pouco antes do que era planejado, né? Porque muito se falava dele voltar apenas para o Campeonato Paulista desse ano, ele volta um pouco antes, então isso acabou surpreendendo, né, bastante por aqui. Então, assim, foi como um sucesso. E eu lembro que na época a gente até chegou a conversar com alguns médicos e informações também de dentro do clube, que essa lesão de tendão, ela, para goleiro, ela é pior do que romper um ligamento do joelho, por exemplo, né? Pela questão de estabilidade e tal, pelos movimentos que o goleiro acaba fazendo. Então, era uma questão vista assim como, como será que o João Paulo vai voltar? Só que aí, a má notícia, vamos trazer aqui, eu não sei como o João Paulo voltou. Por quê? Porque ele não conseguiu ter uma sequência depois disso. Ele teve jogos ali bem pontuais, o jogo da Inter de Limeira, que inclusive é o gol olímpico, né, que o Neymar fez ali no escanteio, mas pouco dá para ver o João Paulo, porque não foi tão exigido naquela partida. Depois tem os amistosos, onde o Santos fez um rodízio ali com todos os goleiros participando, então não deu para a gente ver o João Paulo atuando depois, de fato, dessa lesão. E aí volta naquilo que eu falei, essa questão do goleiro precisar de sequência, né? Como que vai ser esse João Paulo tendo uma sequência? Pelo que eu conheço do João Paulo, a qualidade que ele tem embaixo, né, ali do gol, eu acho que é um jogador interessante, mas tem que ver se vai conseguir ter esse retorno imediato, digamos assim, né? Porque como é um período curto, daqui até o final da temporada, se vai dar tempo, né? Com o campeonato já rolando, Bahia precisando, né, que o jogador esteja bem à disposição. Então, esse é um ponto que talvez eu traga como dúvida. Mas a recuperação em si foi considerada um sucesso, né? Porque voltou antes do esperado. A gente até trouxe aqui, né, Lula? O Bahia é o primeiro... Desculpe, Lelo, diga. Não, só para complementar, a gente até trouxe aqui, né, essa informação, porque a gente falou, ele se machucou em maio, na 7ª rodada da Série B, né, do ano passado, retrasado, na verdade, né, foi 23, ano passado mesmo, 24, que o Santos joga, e aí ele volta ainda em novembro do mesmo ano, né, como ela falou, a expectativa era que ele voltasse para o Campeonato Paulista, mas ele volta em novembro, não volta, obviamente, atuando, né, Gabriel Brazão, apesar de ter começado ali o iniciozinho, foi meio turbulento, até lembro, ele tem umas falhas assim, solta umas bolas, assim, foi um negócio meio... realmente assustou, né, naquela Série B, e aí depois disso ele deslancha e já termina a Série B em outro nível, ele já termina o campeonato realmente com uma cancha e um nível de importância muito maior, né, e esse ano de 2025 só fez reafirmar o momento do Gabriel Brazão, então tem essa questão, né, é uma questão de que o João Paulo ele não tá jogando, mas ele tá desde o ano passado esperando uma oportunidade, um negócio que o Brazão não deu essa oportunidade. Né? O Brazão não machucou, o Brazão não foi suspenso, o Brazão não teve nenhuma circunstância que fez com que o Brazão saísse do gol para que o João Paulo voltasse a ter oportunidade. De repente... E o próprio João Paulo, né? O próprio João Paulo ele ganha espaço no Santos como titular porque o John se machuca. Porque também se o John não se machucasse,
não sei se o João Paulo teria espaço. Então, o João Paulo é um assunto que toda vez que eu falo sobre ele no meu canal, enfim, ele divide muito a opinião do torcedor, porque o torcedor, ele sabe da importância do João Paulo no tempo que ele esteve em 21 e 22 no auge. A gente até fala que o João Paulo, ele adiou o rebaixamento do Santos, né? Porque também se não fosse ele, o Santos poderia ter caído bem antes de 23, e até mesmo em 23, né? O Santos chega com condições de se salvar até a última rodada. Mas aí a gente agradece, tá, Nájila? Não, a gente agradece. Verdade, tá? verdade. Aí, mas aí o torcedor do Santos, ele fica com assim, essa imagem. Fazendo uma pirraça só, assim. Não, a gente agradece, já. inclusive, a participação do Brasão no segundo gol, que deu aquele sossego pra gente, no segundo gol do Fortaleza. Do João Paulo. Dele. Hã? Então, do João Paulo. Isso, Brasão não, desculpa, João Paulo. Então, exatamente isso que já deixou ele já o torcedor... começou contribuindo com o Bahia sem saber que ele viria vestir a camisa do Bahia então. depois. Piaça feita, pode continuar. Mas desde essa época aí de 23, e também esse jogo contra o Fortaleza, como você bem lembrou, a torcida já tem meio que esse ranço aí do João Paulo. Então, muitos entendiam que ele era a cara do rebaixamento, né? Tem muito torcedor que tem esse discurso. Eu, sendo bem sincera, eu acho que rebaixamento e título você não pode colocar apenas para uma pessoa, né? Sempre é um conjunto, né? Não é só um que é responsável. Mas é que em 23, de fato, teve alguns jogos que ele acabou falhando, mas também fez defesas importantes. É aquilo que eu falei, na minha opinião, o João Paulo, até de uma certa forma, faz com que o Santos chegue vivo em 23 com a possibilidade de ter escapado de um rebaixamento. Então, quando a gente fala de João Paulo, a torcida fica meio dividida. Tem torcedor que acha um absurdo ter negociado com o clube do futebol brasileiro, porque é considerado um bom reserva, o que eu acho também é um bom reserva para o Brasão. E tem torcedor que fala, não, isso aí, é menos um que estava no elenco do rebaixamento, tem que se livrar mesmo. Então, é um assunto meio dividido da torcida. Sim. Agora... Até comentei no vídeo que eu mandei pro Leiro, né, falando sobre o João Paulo. O que me incomoda é a forma como o Santos, ele é fácil de negociar os seus jogadores com outros clubes. Porque até falando sobre goleiro, quando o Santos queria uma sombra para o João Paulo, tentou o Tadeu, do Goiás, antes de fechar com o Brasão. E o Goiás falou que só negociava o Tadeu pelo pagamento da multa rescisória. O Tadeu bateu no pé que queria vir para o Santos, fazendo inferno na vida do Goiás, e o Goiás falou, não, só vai com o pagamento da multa. Entre outros jogadores também que o Santos sempre teve o interesse e não conseguiu a contratação. Então, o torcedor do Santos, ele fica meio chateado com a diretoria por conta disso. Pô, o Bahia tá perdendo seu goleiro titular, e aí o Santos vai dar de mão beijada o João Paulo para eles, né, que é um clube também do futebol brasileiro e tal. Então, eu acho que, né, desse lado do Santos, o Santos poderia ter complicado um pouquinho mais. Só que aí, até uma outra questão, que até falei com o Leiro também, eu tenho certeza que a diretoria do Santos vai querer enfiar a história do Tassiano no bolo do João Paulo. Porque é um Santos que está sem dinheiro, né? O Tassiano foi uma operação cara para os padrões do Santos. Então eu não duvido nada de chegar no final do contrato do João Paulo, a diretoria do Bahia e a diretoria do Santos, vamos deixar elas por elas, ó, não paga mais o Tassiano, a gente dá aí o João Paulo para vocês, ou dá um bom desconto e fica elas por elas. Então, lembrar que a operação do Tassiano já era uma operação pós-Jean Lucas, né? Então, assim... hoje eu fiquei indignada no meu canal, porque, assim, o Santos deixa de receber um dinheiro pelo Jean Lucas, aí tira o Tassiano do Bahia. Não sei se vocês concordam comigo, mas na minha ótica, vendo o Tassiano jogar, eu acho que a gente fez um favor para vocês, né? E agora dá o goleiro pro Bahia. Então, assim, você vai encontrar a briga do lado de cá. Você vai encontrar a briga do lado de cá. Eu tinha duas coisas para poder falar sobre isso aqui. Tassiano? Tranquilo para mim. Manda de volta. Eu aceitaria, viu? Manda de volta que te aceito. É porque eu tenho duas coisas para poder falar assim, em relação a isso. Ele combina muito com o nosso jogo, né? Combina muito.